Fala galera, muito bem-vindos a mais uma aula de redação. Essa nossa aula é uma aula introdutória em relação ao gênero, né, que é cobrado na sua prova. Em algumas provas ele vai estar disposto gênero dissertativo argumentativo, e em outras vai estar aparecendo dissertativo somente ou dissertação argumentativa. O que vocês precisam entender? Que o gênero dissertativo, ele pode ser escrito de duas maneiras. Ele pode ser expositivo e ele pode ser argumentativo. Na maioria das provas, e especialmente na sua, o gênero avaliado é o dissertativo argumentativo. E o que isso significa? Significa que você precisa apresentar um ponto de vista e defendê-lo por meio de argumentos. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui. Eu quero colocar o iPad maior para vocês enxergarem aqui a explicação da aula, tudo bem? Então, olha só, o gênero dissertativo argumentativo, ele exige uma tese, gente, ele exige uma tese. O que é essa tese? Sempre que aparecer a palavra tese, vocês têm que ter muito claro que a tese é o ponto de vista de vocês. Como assim ponto de vista, prof? Pensa assim, se cair na prova, a proposta da prova for violência contra as mulheres, a sua tese vai ser o quê? Vai ser que há um caos social decorrente da violência. Ok? Então, olha só, você já vai deixar muito claro isso. A tese nada mais é do que o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Então, o gênero dissertativo argumentativo, ele funciona da seguinte maneira. Você precisa ter um ponto de vista muito bem definido em relação ao quê, gente? Em relação ao tema da redação. Os alunos que têm dúvida entre tema e tese, a tese é o ponto de vista, O tema é o assunto, a proposta, aquilo que você vai falar, aquilo que a banca delimitou no texto, tudo bem? Então, olha só, vamos supor, né, um exemplo, que a sua proposta de redação, que o tema da sua redação seja saúde pública. Olha o Baruquinho, ó. O Baruquinho estava no meu colo, deu uma saída aí do colo, ó. A proposta fosse saúde pública. O tema é saúde pública. Qual vai ser a sua tese em relação a isso? Como que vocês acham que está a saúde pública hoje? Ela é um problema social? Ela está bem organizada? Ela passa por problemas? Ela não tem uma infraestrutura adequada? Faltam médicos? Qual que é a sua tese? O que você vai defender no texto? Então, você pode colocar, por exemplo, que há uma crise estrutural na saúde pública. Muito bem, olha lá, você já delimitou aí o seu texto. Perceba, filho, né, que você vai trazer a sua tese, ela é muito relacionada ao tema, aquilo que a proposta solicita, tudo bem? Então, você tem que trazer o tema na redação relacionado aí com a sua tese, o seu posicionamento. Então, geralmente, as palavras principais aí do tema aparecerão na sua tese. O gênero dissertativo, então, ele exige essa informação. Tudo bem? Muitos alunos me dizem assim, ó, prof, eu não consigo argumentar, eu não tenho argumentos. Deixa eu só pegar o Baruque aqui, ó. Ó, maluquinho, dá oi pros filhos. Muitos alunos dizem assim, prof, eu não consigo argumentar, eu só apresento informações. Galera, o argumentativo, ele precisa ter argumentos, ele precisa ter
essa defesa do ponto de vista. Isso vocês gostam muito de fazer do ponto de vista. Isso vocês gostam muito de fazer, principalmente nas redes sociais, né? Que a galera briga, xinga, bate, esquarteja as pessoas porque pensam diferente. Isso é ter argumento, tá? Quando você defende o seu ponto de vista, enfaticamente é ter argumentos. Quando você não defende o seu ponto de vista, você está sendo expositivo, você simplesmente está apresentando informações. Você simplesmente está apresentando informações. Então, olha lá, quando que isso acontece? Quando, por exemplo, você quer trazer a Revolução Industrial no seu texto como alusão. Mas ao invés de trazer a Revolução Industrial como alusão, meu filho, o que você faz? Você começa a falar da Revolução Industrial e fala que lá em 1900 e não sei, em 1800 e não sei das quantas, 1500 não sei das quantas, que o fulano de tal fez isso. E aí você começa a me contar toda a Revolução Industrial. A pergunta é, a proposta era, fale sobre a Revolução Industrial? Não. Então o expositivo, você simplesmente apresenta informações. Outro exemplo prático, prestem atenção, olha lá. Essa aqui é uma garrafinha da Tupperware, né, da Taparé. Expositivo, eu simplesmente vou falar sobre ela. O gênero expositivo, dissertativo expositivo, é só isso, meu amor. Olha, prof, é uma garrafa rosa da marca Tupperware, ela cabe 1,5 litro de água, a tampa dela abre e fecha desse jeito que possibilita, né, o barulho tá bem tenso, o que possibilita que não caia água, etc, etc. Expositivo, expositivo. O argumentativo, meu amor, eu vou convencer vocês a comprarem essa garrafa. E eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, essa garrafa é muito boa. Por quê? Porque a minha escola, ela é enorme. E aí, quando eu dou aula lá no 5º ano, lá no fundo. E aí, para encher água no bebedouro, encher a garrafinha no bebedouro, nossa senhora, eu tinha que caminhar uma maratona. Com essa garrafa, seus problemas acabaram. Você enche sua garrafinha de manhã, você só termina de bebê-la à tarde. Tá vendo? Eu tô trazendo argumentos para convencer vocês de comprarem essa garrafinha. No final, você vai dizer assim, eita, Giovana, mas eu acho que eu preciso mesmo dessa garrafinha. Vocês entendem? Essa é a principal diferença entre o argumentativo e o expositivo. Tudo bem? Então, olha só. Muito cuidado com a estrutura do texto. Muito cuidado, Jesus amado. Olha lá, eu vou fazer uma aula separada para cada um desses pontos, tá? Mas basicamente eu quero que vocês lembrem-se de que o texto de vocês, o dissertativo, ele precisa ser escrito em 4 parágrafos. Mas, Priscilaine, um dia eu vi um vídeo que dizia que pode ser em 5, com 3 parágrafos de desenvolvimento. Meu amor, você quer escrever em 3 de desenvolvimento? Escreva. Você quer escrever em 8 parágrafos? Escreva, não tem problema, querido. Eu oriento vocês a escreverem em 4, porque pela minha experiência e pelos resultados dos meus alunos, nós verificamos que essa é a melhor forma. Um texto escrito em 4 parágrafos, geralmente as bancas orientam até 30 linhas, com algumas exceções, por exemplo, da FUNPAR, mas a maior parte das bancas, o Enem principalmente, ele exige aí 30 linhas de texto. Então, para você escrever um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, né, que nós vamos chamá-los de D1 e D2. Só vou tirar, não vou colocar a sigla agora para vocês entenderem. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E a conclusão, meu amor, olha só, está muito bem claro, muito bem dividido que é dessa forma que você tem que escrever. Por quê? Porque na introdução, você vai escrever aí entre 5 e 6 linhas. Meu Deus, Pri, mas a minha introdução deu 8. Não tem problema, gente, não tem problema. Eu quero que vocês tirem essas amarras, esse engessamento que vocês têm em relação à redação. Não precisa ficar com medo, agoniado, desesperado. Não precisa, meu Deus, tem que ter 18 conectivos no meu texto. Calma, calma, tá?
eu digo uma orientação, tá? Entre 5 e 6 linhas a introdução, né? O desenvolvimento, assim, entre 8 linhas cada um, e aí a conclusão também de 5 a 6. Pode ser diferente? Pode. Pode fazer uma conclusão um pouquinho maior, Pri, porque eu quero fazer 2 propostas de intervenção, ou eu quero fazer um desenvolvimento maior. Pode. O que vocês têm que ter cuidado, gente, o que vocês precisam ter muito cuidado é em relação à estrutura. Não pode a sua introdução ter 2 linhas e os seus parágrafos de desenvolvimento ter 10 cada um. Não pode o seu parágrafo de desenvolvimento ter 3 linhas e a sua conclusão ter 18, tá? Então é isso que vocês têm que ter cuidado, tá? Muita atenção aí com a estrutura do texto. Escrever sempre em 4 parágrafos, tudo bem? Quando nós estamos na escola ou quando nós fazemos um curso de redação, os professores dizem assim: a introdução é a parte mais importante do seu texto. É a parte em que você vai trazer as ideias principais. E aí você fica, Giovana, como é que eu vou saber disso? Nós vamos ter uma aula especificamente falando da introdução. Mas agora eu quero só que vocês saibam a estrutura da introdução. Galera, na introdução, vocês devem fazer o quê? Contextualizar o tema. Vocês já aprenderam o que é tema? Lembram? O tema é o assunto, é a proposta, é aquilo que você vai escrever no seu texto, né? Aquilo que a banca indicou lá no comando da redação. Depois, você vai apresentar a sua tese, meu amor. Bora lá apresentar a sua tese. Qual é a sua tese? O que é a tese? É o seu posicionamento, é aquilo que você vai defender. Tudo bem? Depois, você vai fazer uma antecipação dos seus argumentos. Tudo bem? Antecipar os argumentos. O que significa isso? Você não vai defender um posicionamento? Então, se você diz para mim que a situação dos presídios é muito grave no Brasil, você precisa me convencer do porquê que é grave. Se você me diz que a saúde mental não é valorizada no Brasil, eu preciso saber quais são os argumentos que você vai utilizar para me convencer disso. Aqui você vai antecipar os argumentos. É regra para fazer isso? Obviamente que não. Acabei de dizer que vocês não estão engessados, que vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Eu oriento a antecipar os argumentos para já manter o texto, fazer com que o texto esteja todo articulado, tá? Pri, se eu não quiser fazer antecipação, como eu faço? Se você não quiser fazer a antecipação, você dá indicativos de que o problema precisa ser resolvido. Como que você faz isso? Assim, a partir dessa situação, fica evidente que medidas são necessárias com a finalidade de reverter esse cenário. Você pode fazer dessa forma aqui. Oriento, ou você faz a antecipação dos argumentos, ou você dá indicativos de que o problema precisa ser resolvido. Você não pode fazer das duas formas. Tudo bem? Beleza? Fechou? Eu vou fazer a aula bem certinha da introdução, daqui a pouquinho vocês já vão ter acesso a ela, tá na sequência, que eu vou explicar todas as formas de você iniciar o texto para você contextualizar esse seu tema de inúmeras maneiras, tudo bem? O desenvolvimento, gente, isso que eu vou explicar para vocês vale tanto para o D1 quanto para o D2, tudo bem? Vale tanto para o D1 quanto para o D2. Prestem atenção. No desenvolvimento de vocês devem trazer, então, os argumentos essenciais, fundamentais, para defender o ponto de vista de vocês, ok? Então, olha lá.
O desenvolvimento de vocês, deixa eu mudar de cor aqui, o desenvolvimento de vocês, ele precisa ter esses 4 períodos, esses 4 pontos aqui. É fundamental vocês terem o cuidado de escrever dessa maneira. Olhem a redação de vocês e comparem se vocês estão trazendo essas informações. Primeiro, vocês vão trazer o tópico frasal. Tá, galera? Reitero, eu vou fazer a aula do desenvolvimento e vou explicar o tópico frasal. Agora é só uma aula geral de estrutura. No tópico frasal, vocês vão trazer a informação principal do texto de vocês, aquilo que você vai defender com maior ênfase, com maior, assim, agarrado, com unhas e dentes. É o seu argumento principal. Depois do tópico frasal, você vai trazer a fundamentação. O que é a fundamentação, gente? A fundamentação nada mais é do que as informações para além do texto que você vai trazer na redação. Então, é quando você me traz dados, quando você me traz exemplos, quando você me traz fatos, quando você me traz alusões, quando você me traz citações, quando você traz todas essas informações no texto. É quando você fundamenta o seu argumento, de modo que ele não fique na superficialidade, de modo que ele não fique na abordagem superficial, tudo bem? Depois que você trouxe a alusão, seja com a Constituição Federal, seja com os filósofos, seja com sociólogos, seja com fato histórico, seja com o que você quiser, você vai fazer a argumentação. O que é a argumentação? Eu, Priscila, diria que a argumentação é o período principal do seu parágrafo. É na argumentação, filho, que você vai trazer o seu comentário sobre a defesa do ponto de vista. Então, você trouxe a alusão falando que a Hannah Arendt fala que as pessoas são cruéis por natureza e que por esse motivo o mal ficou banalizado e perpetuado na sociedade. Ponto. Agora, na argumentação, meu amor, você vai remangar essas mangas e vai escrever. Vai trazer a sua voz no texto. Você vai argumentar, apresentar o seu ponto de vista e redefender que muitas pessoas estão acometidas pela banalidade do mal e não percebem que suas ações são racistas, são preconceituosas, não percebem o quão grave essa situação é. Entende? Nesse sentido. Depois que você fez a argumentação, filho, você vai trazer o quê? Vai fazer uma reflexão crítica, meu amor. O que é a reflexão crítica? A reflexão crítica é aquele período final do texto, né? É aquele período final do parágrafo, onde você faz aquele fechamento que você diz assim, afinal, viver em uma sociedade justa e igualitária é direito de todos. Ou, enquanto esse problema persistir, as mulheres continuarão sendo violentadas e vítimas dessa sociedade machista e opressora. Sabe? É fazer aquele período final, aquele fechamento do parágrafo. Tudo bem? Então, olha lá. Tanto o D1 quanto o D2, meu filho, os dois devem estar organizados dessa maneira. Tanto o D1 tem que trazer esses 4 pontos, quanto o D2 deve trazer esses 4 pontos. Tudo bem? Em relação à conclusão, ela pode ser feita de 2 maneiras, tá? Você, quem for Enem, sempre vai fazer uma proposta de intervenção. E a galera que não for Enem vai fazer uma proposta com perspectiva futura. Tudo bem? Eu só estou explicando para vocês entenderem que há 2 formas de fazer a conclusão. Tudo bem? Pode fazer ela perspectiva futura e ainda resumitiva. Tudo bem? Então, existem 3 formas de vocês fazerem a conclusão. No nosso caso do Enem, vocês vão fazer a conclusão da seguinte maneira, meu filho e minha filha. Você precisa resolver o problema, ok? Você precisa resolver o problema. Se a proposta for sobre
crise na saúde pública brasileira, nós temos um problema na saúde pública brasileira. E eu quero saber como que você vai resolver esse problema. Você precisa apresentar informações, soluções, fatos que resolvam essa situação. Como, Pri? Como que eu vou fazer isso? Como? Você vai trazer 5 elementos essenciais na sua redação. É só com esses 5 elementos que você vai conseguir resolver o problema de maneira efetiva. Como, Pri? Primeiro, vocês vão trazer o agente. Obviamente, na aula da conclusão, nós vamos assim esmiuçar essa situação. Você vai me trazer quem vai resolver o problema, quem é o responsável pela resolução do problema, se é o governo federal, se são as ONGs, se são as escolas, se é a mídia, quem que vai resolver o problema. Depois, você vai me trazer o que será feito, né? A ação que será realizada. Como essa ação será realizada? Né? Vai ser feito investimentos, construção de hospitais, vai ser feito, formação de médicos, humanização da saúde, aumento de vagas, trazer médico de outro lugar. Vocês vão resolver como isso vai ser feito. Depois, você tem que trazer para mim o modo, o meio como isso vai ser resolvido, né? Como que isso vai ser feito? Investimento em qual setor? Construir, melhorar a infraestrutura de qual lugar? Como que isso vai ser organizado? Depois, meu filho, você vai trazer o efeito disso. Quais são os resultados disso? É um efeito positivo? É um efeito negativo? Como que isso vai ser resolvido? Tudo bem? E aí, por fim, você vai trazer o detalhamento, que nada mais é do que especificar um desses elementos. Você escolhe se você quer detalhar o efeito, o modo, o meio, a ação ou o agente. Tudo bem? Beleza? Fechou? Galera, basicamente eu mostrei para vocês a estrutura do texto. Tudo bem? Agora, eu vou explicar para vocês no próximo vídeo a organização desses parágrafos, os conectivos, os elementos que possibilitam que você escreva esse texto de uma maneira articulada, que você escreva esse texto de uma maneira bem desenvolvida. Tudo bem? Galera, muito boa aula para vocês, muita produção de redação. Não escrevam sem antes assistir a esses vídeos, meu filho. Olha lá! Bora escrever redação, meu filho!